Meus queridos irmãos, graça e paz, mais um privilégio e oportunidade nós temos de estarmos aqui estudando a Palavra de Deus, aprendendo princípios poderosos que podem fazer diferença real em nossas vidas. Olha, nem sempre eu vou divulgar o link, porque eu creio que as pessoas que realmente estão interessadas neste assunto já se inscreveram no canal, já apertaram aí o sininho, já ativaram o sininho, porque elas serão notificadas. Eu não vou precisar estar avisando que tem um vídeo novo, já serão notificadas quem está inscrito, e quem apertou o sininho vai ser notificado imediatamente. Verdade é que apenas para quem tem interesse, e eu louvo a Deus pelo desejo do seu coração. Agora, eu peço para você, dê um like ou um dislike. Eu estou preparado para isso. Você não é obrigado a concordar com tudo que eu estou dizendo. Mas se realmente fizer sentido para a sua vida, escute isso. Não só aprove, como compartilhe a mensagem. Porque eu vou te falar a verdade. Irmãos, tem coisas que fazem diferença na nossa vida. Tem coisas que realmente nos faz compreender coisas que não compreendíamos. E esse é o princípio que eu estou trazendo aqui nos nossos trabalhos, na nossa dedicação a você que realmente respeita a minha dedicação. Então vamos lá. Olha, a carta aos Hebreus é uma carta maravilhosa. Uma das palavras-chave da carta aos Hebreus é melhor. Não se contente com o que está bom, busque sempre o melhor, porque Deus é o Deus do melhor. E você só conhece o melhor de Deus buscando, estudando as Escrituras e pegando chaves de conhecimento para que você faça diferença entre coisas, para que você não confunda as coisas, sabe? Para que você não misture certas coisas, sabe? O que tem que se unir, ninguém pode separar. O que tem que estar separado, não faça força nenhuma para unir, porque senão não vai dar certo. As diferenças têm sido o nosso tema e o nosso assunto, e nós vamos continuar trabalhando em cima disto, tá bom? É da natureza de Deus o melhor. Então, às vezes você pensa que já viu tudo, já experimentou tudo. Não se contente com o bom. Deus tem para você sempre o melhor. Eu quero começar lendo aqui um texto bíblico em Hebreus e depois eu vou trazer novamente aqueles princípios de entendimento para nós que queremos viver essa vida mais leve, sem muita força. E isso não significa com menos dedicação, sabe? Mas uma vida que vai fluir no propósito para o qual Deus nos criou. Hebreus capítulo 11, versículo 39 e 40 diz o seguinte: e todos estes, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eu vou começar já com uma diferença. Há uma diferença entre promessa e propósito. As pessoas costumam dizer que quem tem promessa não morre, mas baseado nesse texto, quem tem promessa morre sim. Agora, quem tem propósito é o único que não morre até que esse propósito se cumpra em sua vida. Sabe, a fé é maravilhosa. A fé nos leva a dimensões do sobrenatural quanto à vida de Deus. Tem tantas promessas para a nossa vida, mas algumas pessoas não creem na promessa. Outros ainda que creiam, né? Eles não conseguem ver o cumprimento da promessa. E há uma razão nisso, principalmente quanto a esses heróis da fé do Antigo Testamento. Alguns deles contemplaram, mas não alcançaram. Por quê? Por causa de mim e de você, a fim de que eles chegassem ao aperfeiçoamento.
Escute isso, são mistérios das Escrituras, porque Deus sempre provê algo melhor a nosso respeito do que as nossas expectativas. Não confunda expectativa com perspectiva. São palavras diferentes também. A maioria das pessoas estão cheias de expectativas e se frustram, mas quem tem perspectiva vive por convicção. E eu já vou adiantar, há uma diferença entre carência e convicção. Quem vive por convicção não tem como viver por carência, porque ele entende que um propósito vai se cumprir. No nosso último vídeo, eu estava trabalhando algo com você sobre a diferença entre unção, experiência com Deus e iluminação. Sabe, algumas pessoas, elas pensam que experiência com Deus muda a vida. Não muda. 10 leprosos. Jesus curou 10 leprosos. Todos eles tiveram a experiência com a cura, com o milagre. Milagre não significa que alguém vai ser salvo. Milagres não significa que alguém vai crer. Jesus Cristo fez muitos milagres. E essas experiências com milagres nem sempre resultou em salvação e entrega. Daqueles 10 leprosos, apenas um voltou adorando, alegre, para agradecer. Então, 10 tiveram experiências, mas a experiência não mudou a vida de 9, apenas um. Unção é o que as pessoas querem, poder. Agora, unção, irmãos, não há unção sem busca. Agora, para que nós possamos buscar, nós precisamos de iluminação da palavra de Deus na nossa mente. Há uma diferença entre sabedoria e conhecimento. Sabedoria você pede a Deus, conhecimento é o que você busca e é por isso que você está aqui. Com certeza você quer mais e mais conhecimento, então é a sua busca. Se você pede sabedoria a Deus, Ele dá, ninguém prospera, segundo o que está lá no livro de Tiago. Olha, Deus quer nos dar sabedoria, mas é a sabedoria que nos inclina a buscar mais e mais conhecimento daquilo que está no coração de Deus a respeito das nossas vidas. Então pense comigo sobre essas coisas. Olha, Deus, Ele tem algo melhor. Então, nunca pense que você já viu tudo, que você já ouviu tudo, que você já aprendeu tudo. Todos nós ainda temos muitas coisas que aprender. Por exemplo, há uma diferença entre querer, buscar e se preparar. Tem muitas pessoas que querem e está todo mundo aí querendo. Alguém disse que querer não é poder. Conhecimento sim é poder. Oséias 4:6 diz que o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Eu tenho repetido isso ultimamente a várias pessoas. O povo não está perecendo por causa do diabo, o povo não está perecendo por ausência de pregação, por ausência de ensino bíblico, oração, por ausência de uma série de coisas. O povo só perece quando falta conhecimento. Por isso o inimigo ele só tem força contra nós nas fraquezas do nosso entendimento. Sabe? Por isso que nós temos que entender. Eu creio que é por isso que eu falo tanto, entenda. Todos os meus estudos lá do Instagram, eu trago um tema, vamos para o estudo e embaixo eu coloco, entenda. Porque tem muitos cristãos que estão lidando com muitas coisas sem entender com o que estão lidando, se envolvendo sem saber com que estão se envolvendo. É por isso que Eva acabou se envolvendo com a serpente, sabe? Porque a serpente encontrou brecha na sua mente, encontrou dúvida. É assim que Deus disse? Realmente pode ser diferente. Não se torne analítico. Creia no que Deus te disse na sua palavra e isso lhe será suficiente para você prosperar nos propósitos para o qual Deus te levantou na terra. Escute isso. Então, querer, alguém disse que não é poder. Conhecimento é poder.
Só que querer é diferente de buscar. Busque conhecimento. Não fique esperando as coisas de mão beijada. Tem uma canção antiga que diz assim: quem espera sempre alcança, não dá. Nós temos mesmo é que correr atrás, fazer a nossa parte, entregar o que não cabe a nós nas mãos de Deus. Então, olha, não se justifique, não dê desculpas e nem culpe ninguém pelo conhecimento que você não tem se você não está buscando, porque tem coisas que você pode fazer e o que você pode fazer, Deus não fará por você. Mas então há a diferença também entre buscar e se preparar. Alguém disse que muitos querem, poucos procuram e raros se preparam. E o segredo está na preparação. Muitos querem, poucos procuram, raros se preparam. E por causa dessas questões, por causa da falta de preparo, é que muitas pessoas não recebem. Deus primeiro prepara para depois encher. É por isso que o conhecimento é importante. Eu já até falei aqui anteriormente sobre o vinho novo e o odre novo. Não se põe vinho novo em odre velho. Deus está te preparando para derramar aquilo que Ele deseja derramar sobre a sua vida, para que, se você não estiver preparado, você não se rompa ao receber. É por isso que muitas pessoas querem unção, querem poder. E a unção, ela faz bem para algumas pessoas, mas para outras pessoas ela faz mal. Quando uma pessoa não está preparada, essa unção, em vez de construir algo dentro dessa pessoa, acaba destruindo essa pessoa. A gente vê claramente na diferença entre Saul e Davi. Todos os dois foram ungidos, mas aquela unção para Saul fez mal, para Davi fez bem, por causa da motivação do coração. Então Deus quer te preparar primeiro interiormente. Aleluia! Oh, glória! Ah, meu Deus, como eu amo meu Jesus! Ah, como eu desejo que você entenda isso. Olha, muitos querem, poucos estão procurando, poucos têm interesse, poucos buscam, e raros são os que se preparam. Deus está procurando homens que estão se preparando, que estão se dedicando. Escute isso, quando você compreende essas realidades, você passa a esperar nada dos outros, pouco de si mesmo e tudo de Deus. Tudo de Deus. Ah, você vive por convicções e não por carências. Sabe? Essa frase, é claro que é uma frase que talvez muitos de vocês já conhecem, muitas coisas que eu estou falando aqui talvez você já conheça, mas eu vou repetir novamente. Espere nada das outras pessoas, pouco de si mesmo e tudo de Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Eu não sei se foi Lutero ou Agostinho que disse: contanto que nós não sejamos nada, Deus nada poderá fazer em nós e através de nós. Porque Deus pega os que não são. Ele pega os fracos. Ele pega os que não têm. Sabe? Ele pega a insignificância. Toda pessoa que se acha muito, Deus não pode fazer nada através dela. Por isso a frase: contanto que você saiba que você é nada, até que você saiba que você é um nada, Deus não poderá fazer nada através da sua vida. Isso é dependência total de Deus. Então vamos continuar pensando sobre a diferença entre coisas. Ignorância, irmãos, é simplesmente não saber. Mas ignorante é o praticante do erro. Então, diferencia aí a palavra ignorância de ignorante, ok? Há uma diferença. Ignorância, todos nós temos ignorância a respeito de uma série de assuntos.
Isso é bom para que a gente não seja orgulhoso. Nós simplesmente não sabemos. Mas o problema não é a ignorância. O problema é o ignorante, que ele não sabe e quando sabe, ele continua fazendo do mesmo jeito. Ele sabe que é errado, mas ele continua fazendo do mesmo jeito. Alguém disse que se você não aprender a mudar, a lidar com mudanças e a fazer diferente, seus resultados sempre serão os mesmos. Até que você mude, nada muda. Nada muda. Se você não mudar, relacionamentos não vão melhorar. Se você não mudar, situações não vão melhorar. Deus quer nos mudar para que as coisas comecem a ser diferentes ao nosso redor. Então, até que você mude, nada muda. Você precisa mudar, estar nas mãos do oleiro para que ele molde, para que ele faça de você o que ele quer. E aí você vai ver a diferença que vai fazer ao seu redor, nos seus relacionamentos. Então não seja um praticante do erro. Mas aquilo que você não sabe, você tem a oportunidade de saber, basta buscar conhecimento. O que você está fazendo aqui, o que você faz com relação a outras coisas na sua vida. E isso envolve todas as áreas da sua vida, tá bom? Olha, tem gente que pensa que sabe sobre casamento, não sabe nada sobre casamento. Busque conhecer. Ah, sei sobre finanças. Não sei nada sobre finanças. Busque conhecer. Seja humilde para reconhecer que em certas áreas da vida tem pessoas que sabem muito mais do que você. É sempre assim o relacionamento humano para sabedoria, né? Não somente a sabedoria vertical, né? Vertical, você e Deus, mas também a sabedoria nos relacionamentos, horizontal. Então, entenda isso. Seja humilde, seja humilde. É possível que o que você tem eu não tenha, mas é possível também que o que eu tenho você não tenha, senão nós não estabeleceríamos relacionamentos, ok? Por isso que eu falei, cooperar é diferente de competir. Então vamos seguir adiante aí nesse raciocínio. Eu acredito que a maioria de vocês estão anotando, irmãos. Você não pode passar por estudos como esse e não fazer anotação. Sabe, faça anotação, volte depois, veja mais de uma vez. Sabe, existe um princípio aqui, tá para ser inculcado, tá gravado, para você começar a compreender e começar na hora que você precisar aplicar aquilo que você entendeu, ok? Então vamos adiante aí. Sofrimento é diferente de sacrifício. Sabe, sacrifícios hoje agradáveis a Deus é um espírito quebrantado, um coração compungido. Sacrifícios de louvores, ações de graças, e continua sendo sacrifício, porque você vai fazê-lo, independente do sofrimento, ok? Por isso que eu falo que há uma diferença também entre dor e sofrimento. Dor, é impossível você não sentir a dor, mas o sofrimento, algumas pessoas escolheram perpetuar. Então você precisa compreender a diferença entre estas coisas. Sabe, hoje nós não temos sacrifícios de animais porque o sacrifício de Cristo, ele é suficiente. Mas nós ainda temos um coração compungido, sacrificial. Nós somos oferta e sacrifício. A verdade é essa. Nós nos rendemos. E isso faz grande diferença na nossa vida. Nós nos entregamos. E isso é diferente de sofrimento, ok? Então vamos mais adiante. Reativo, ser uma pessoa reativa é diferente de ser uma pessoa proativa. A maioria das pessoas são reativas. O que significa isso? Você reage àquilo que te acomete. E na maioria das vezes reage de maneira errada, quando é xingado, quando é humilhado, quando alguém faz alguma coisa para tentar te prejudicar, no seu ímpeto, você reage.
E Deus não deseja que sejamos reativos. Ele deseja que sejamos proativos. O que eu aprendo e o que eu posso construir a partir disto que eu aprendi. Sabe, isto é muito sério, irmãos. A maioria das vezes que nós pensamos que o problema são as pessoas, na verdade, o problema somos nós, porque nós não sabemos reagir. É igual a diferença entre sentimento e ressentimento. Não tem como você não ter sentimento. Nós temos sentimentos, nós temos emoções, mas ninguém foi chamado para ser regido por sentimentos e emoções, mas por convicções, por consciência. Sabe? E quando você não sabe lidar com sentimentos, você pode criar ressentimento. O proativo, ele pode sentir, mas ele não vai ressentir. Talvez você já tenha ouvido aquela ideia de clamar e reclamar. Clamar, Deus nos chama a clamar. Então clame por ele, vale a pena. Mas tem gente que está confundindo e não sabe fazer a diferença entre clamar e reclamar. Reclamar é clamar e clamar de novo. Não, clame, creia, espere, descanse. Agora tem gente que do clamor vira reclamação. E algumas pessoas conhecem a palavra reclamação como murmuração. Irmãos, crente que murmura, meu Deus, é um pecado terrível. É um pecado de rebelião que abre uma porta para um espírito de morte. Nós teríamos que agradecer o tempo todo. Não murmure. Depois a gente pode falar disso um pouco mais profundo, mas eu creio que muitas coisas que eu estou falando aqui é suficiente para você repensar a maneira como você vive, como você age. Porque os seus resultados são fruto dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, e seus sentimentos precisam ser curados. E a sua mente precisa ser renovada. Precisa haver arrependimento, e você pode falar com Deus com sinceridade. Deus, essas coisas que o pastor está falando aí, eu tenho problema com tudo isso e eu quero que essas coisas sejam arrancadas da minha vida para que eu tenha uma vida plena, para que eu tenha uma vida que agrada o teu coração e que me permite também ter um bom relacionamento com as pessoas. Vamos seguir um pouco mais adiante. Um sonho é diferente de uma meta. Não há limites para sonhar, então sonhe. Sonhe como José. Sonhe. Não há limites para sonhar, mas meta, para um sonho não tem prazo. Para um sonho não tem limites, mas toda meta que você estabelece, ela tem uma data de vencimento. Você vai ter que fazer o quantitativo e também você vai ter que fazer aí o plano de execução da sua meta. Mas ninguém é proibido sonhar. E uma das coisas que eu aprendi é: se for para sonhar, sonhe grande. Não há problema em sonhar grande, conquanto a sua motivação seja um grande Deus. Deus é um Deus de coisas grandes, mas tudo de grande que Deus quer fazer começa com coisas pequenas, e você vai ter que aprender a lidar e valorizar as coisas pequenas, agradecer pelas coisas pequenas, ser fiel no pouco, Ele coloca sobre o muito. É um princípio, muitas pessoas reclamam do pouco, não se reclama do pouco. Ah, meu Deus, eu disse já, há uma diferença entre recursos e resultados. Não, os seus resultados vai ser de acordo com a maneira que você usa os recursos que Deus colocou em sua mão. Pense sobre isso, isso é muito sério. Seja fiel no pouco, sobre o muito Ele te colocará. Não tem problema sonhar grande. Agora lembre-se de onde você saiu sempre, para que você não venha se vangloriar do lugar onde Ele te colocou ou está para te colocar. Escute, há uma diferença entre pressa
e agilidade. O problema da minha geração não é a agilidade, é a pressa. Talvez você já tenha ouvido uma expressão, e biblicamente isso vai se confirmar: o apressado come cru. A pressa, ela está associada a preguiça ou precipitação. O apressado, como os resultados não chegam no tempo que ele gostaria, ele vai e fica desanimado e começa a ficar preguiçoso. Ou ele fica precipitado e ele quer se apossar de algo antes do tempo, ele quer viver coisas, o apressado ele não sabe lidar com processos. Deus não quer pressa, Deus quer que você tenha agilidade. Sabe, é no sentido de você ter perícia naquilo que você faz. É no sentido de você se dedicar naquilo que você faz e buscar fazer da melhor maneira possível. Isso é agilidade, sabe? Busque excelência. Pessoas excelentes, elas são ágeis, diferente das pessoas apressadas, que acabam desistindo ou acabam chegando num lugar que não gostariam de chegar. Escute, há diferença entre coisas. E eu estou para concluir aqui hoje o que eu pensei que ia falar das diferenças aí num só vídeo não foi possível, mas agora você pode pegar as 3. Diferença entre coisas hoje é parte 3, mas tem a parte 1, parte 2. Reveja tudo, anote, pega os princípios. E na próxima live nós vamos falar sobre a diferença entre lei e graça. Porque tem muita gente ainda vivendo na lei, por não saber as diferenças. A graça nos alcançou e nos envolveu. E nós amamos viver esse propósito. Tá bom? Lembre-se disso. Promessas. Morre. Propósito não. O propósito é de Deus. Então não morre-se antes do propósito. O propósito vai se cumprir. Siga firme. Creia na promessa. Ainda que você tenha que saudá-la de longe. Mas viva por propósito. Porque Deus é fiel. Porque ainda que você morra antes do cumprimento da promessa, não significa que Deus arrancou o propósito. Como ele fez com aqueles homens no Antigo Testamento. Eles são os heróis da fé. E Deus quer encontrar eu e você, nós, como heróis da fé. Nada pode arrancar de nós, nem mesmo a morte. Porque acima da promessa está o propósito do coração do Pai, para que em tudo ele seja glorificado. Um forte abraço. Amo vocês em Cristo avançar.